Então eu coloquei aqui, a curva já está subindo e ninguém está vendo. Quem já me acompanha aqui há um tempo sabe o que eu estou falando. Então eu vou repetir aqui rapidamente para vocês se situarem também com relação ao que está rolando. Todo mundo conhece essa curva, né? Essa curva que aparece no jornal, até tirei do G1 aqui. Todos os jornais de grande circulação no país compartilham essa curva, que é a curva de casos confirmados por dia no Brasil. Só que essa curva tem um problema, a gente já falou isso, né? Que ela tem um atraso em relação ao que está acontecendo hoje e em relação aos registros de confirmações. Então, se entrou um caso aqui nessa curva, significa que esse caso foi registrado e confirmado como Covid. Então, foi feito um teste e essa confirmação pode ter demorado ou não para sair. A gente tem uma média de atraso aí de 2 a 4 semanas para casos confirmados, tá? E às vezes, quando é óbito, quando a gente olha para a curva de óbitos, esse atraso, em média, está em 5 semanas para um óbito entrar nessa curva que sai no jornal. Então, o que a gente está olhando aqui, na verdade, é algo passado, é algo que já aconteceu. Então, a curva já está à frente disso aqui, só que ainda não apareceu nos registros por causa desses atrasos de notificações e confirmações de casos. Então, sempre falo aqui, não se informem apenas pelo jornal. Se informem também por dados epidemiológicos que hoje, graças a Deus, estão disponíveis aí para a grande massa, desde que vocês saibam onde procurar. Eu tento trazer isso aqui porque eu sei que nem todo mundo tem disposição e às vezes não tem tanto conhecimento técnico para entender. Mas eu vou tentar fazer de uma forma clara que todo mundo vai entender, beleza? Tem o Infogripe, vocês podem procurar no Google aí, tá? Infogripe é o sistema da Fiocruz, que ele usa dados quase que em tempo real, então os dados estão entrando lá no sistema do Ministério da Saúde e eles vão fazendo esses dados, esses gráficos aqui pelo sistema. Então toda semana sai um boletim do Infogripe e o interessante é que esse boletim corrige os atrasos de notificação, eles têm um modelo matemático que corrige isso. Então a gente consegue ver mais ou menos o que está acontecendo nesse momento, tá? Lógico, isso aqui é baseado em síndrome respiratória aguda grave. São casos de pessoas que chegaram com síndrome respiratória e foram hospitalizadas. De forma alguma representa a realidade total dos casos de Covid. Tem gente que tem Covid e nem vai no hospital. Tem gente que tem Covid e caso leve nem é internado. Então aqui são os casos de síndrome respiratória aguda grave. Por que eu sempre trago isso? Porque ele representa bem o andar da carruagem da Covid, porque a Covid hoje é a doença mais prevalente, a doença que mais causa síndrome respiratória aguda. Então, olhar para a curva de síndrome respiratória aguda é olhar para a curva de Covid, tá? Muito pouco caso de outras doenças aqui nessa curva. Então, o que a gente tem visto, sempre trago isso aqui também, a gente fez um pico ali na semana 9, que é final de fevereiro, mais ou menos, início de março, né, de casos de hospitalizações, de incidência de síndrome respiratória, e isso vem caindo. Só que essa queda, pessoal, ela está diminuindo a intensidade. E essa diminuição da intensidade tem aí um atraso também, tá, de registros, mas essa diminuição da intensidade pode mostrar que a curva já está subindo de novo. Existem modelos que corrigem isso, tá? Então, primeiro eu vou mostrar como que a curva está hoje, para depois mostrar os modelos, para mostrar exatamente onde a gente está. Por que eu acho, pessoal, que a gente já está caminhando para uma terceira onda e não está pensando em ter? Primeiro, vamos definir esse negócio de onda, né? Quando a gente olha para o gráfico aqui, o Brasil, na verdade, não teve ondas, né? Figura de livro. Inclusive, a palavra onda nem é a palavra certa, nem é um consenso científico isso. Mas a gente popularizou essa palavra, então é mais fácil de entender. Mas o Brasil teve aquela primeira onda, entre aspas, né? Que foi do ano passado. Aí depois teve um aumento de casos ali pré-eleições, depois aumento depois das eleições, festas de fim de ano e o disparo dos casos em uma segunda onda que foi muito maior que a primeira. Essa que nós acabamos de passar, que colapsou o sistema de saúde. E aí nós já estamos estabilizando de novo, como eu mostrei na última live, e aí a gente pode subir para uma terceira onda, tá? Por que eu acho isso? Vou mostrar no mapa. Quando a gente olha no mapa, a curva de longo prazo, né, a situação de longo prazo, a gente tem essas cores aqui. Como que estava há 6 semanas atrás, né, na média de 6 semanas atrás? A gente tinha várias cidades, vários municípios e regiões do país caindo, então probabilidade de queda dos casos acima de 95%, então quanto mais verde, maior é a probabilidade de queda, fica branco é estabilidade, e quanto mais marrom é maior probabilidade de crescimento dos casos. Então a gente tinha esse cenário no Brasil. Quando a gente pega o que está acontecendo nas últimas 3 semanas, a gente vê que vários locais já estabilizaram e alguns, coisa que não tinha na última semana,
alguns começaram a apontar aqui como um crescimento. Então a gente vê aqui o interior de São Paulo bem forte, crescimento, região de Porto Alegre bem forte, norte de Minas, aqui essa parte mais isolada do Amazonas aqui, algumas regiões do Maranhão, tá? Mas o Maranhão, no caso, estava passando por um período difícil, está relativamente caindo a curva. Então essa probabilidade de crescimento aqui pode demonstrar, na verdade, uma estabilização, tá? Mas a gente vê que várias cidades e regiões onde estava estável, agora estão crescendo, tá? O sul da Bahia aqui, Goiás, né? E a gente tem grande parte do país em estabilidade. Então, enquanto estava caindo, agora está estabilidade. Salve aí para o Everton, que está mandando várias vezes no chat aí. Salve, Everton, por favor aí. Valeu. Então, a gente tem estabilidade, beleza? E quando a gente coloca os modelos para corrigirem o que está acontecendo com essa estabilidade, se a gente observar bem, a gente já tem uma parada de queda. Eu conversei com as pessoas aqui conversei com o Léo Bastos, conversei com outras pessoas que lidam com esses dados também, perguntando, né, será que a gente pode dizer que essa estabilidade já se transformou numa subida? A gente ainda não tem certeza de que nem que ela vai cair, nem que ela vai subir. A gente tem, na verdade, o que a gente está vendo é uma estabilidade. Então, por que eu estou falando de terceira onda? Eu vou mostrar outras projeções para vocês, que são algumas projeções mais à frente, que podem sim estar erradas, mas que demonstram que a gente já está caminhando para a subida de curva. Beleza? Então, o que a gente vê aqui é justamente o modelo corrigindo os atrasos de hospitalizações por síndrome respiratória. E eu sempre coloco aqui os óbitos por SRAG confirmado de Covid. Então, a gente já está em 426 mil óbitos confirmados por Covid, tá? Só que a gente tem outros não, né? No total, 530 mil óbitos. Então, a gente tem aí cerca de 104 mil óbitos que são síndrome respiratória, mas não foram confirmados por Covid. Será que esses casos são Covid? É muito provável que sim, tá? Porque a Covid hoje é a doença mais prevalente que existe, que causa doença respiratória, síndrome respiratória aguda grave. É lógico que existem algumas mortes por influenza, existem mortes por insuficiência respiratória, por pneumonia, por outras causas que geram síndrome respiratória, mas a esmagadora maioria é Covid. Então a gente já está passando aí de 500 mil mortes por Covid. Isso só não entrou no sistema ou não foi confirmado ainda. Tá? Então o Brasil, infelizmente, está com essa triste marca aí, e é provável que a gente bata essa marca aí nos próximos meses. Aqui, pessoal, eu não vou falar especificamente de cada estado, tá? Depois vocês dão um pause aí no vídeo, quando vocês estiverem vendo depois, para vocês olharem como é que está a situação do estado de vocês. O que eu vou chamar a atenção é que vários locais, inclusive Rio de Janeiro aqui, Espírito Santo, o Acre, vários locais estão estabilizados e subindo em um nível muito alto. Aqui o Acre, por exemplo, está subindo em um nível maior do que foi a segunda onda. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Espírito Santo também formando aqui uma curva, pode subir acima do nível anterior. Teve o caso de Minas Gerais aqui que eu achei interessante, e São Paulo, que são muito parecidos, tá? São Paulo, maior estado do Brasil em número de habitantes, a gente tem aí uma estabilidade num nível altíssimo, que é maior do que o nível da primeira onda lá de 2020. Mesma coisa com Minas Gerais. Então, a gente tem um cenário muito difícil pela frente, e isso pode sim ser agravado com o Dia das Mães, com novos feriados, com novas aberturas, com um aumento de mobilidade, como tem mostrado aí alguns especialistas, tá? O próximo slide eu vou falar sobre as projeções, mas antes eu queria trazer a projeção que eu falei lá na primeira live, só para a gente comparar as duas projeções, tá? Então, naquela época, que foi há 2 semanas atrás, o que eu falei foi o seguinte: a gente estava caindo, as projeções apontavam uma queda esperada, só que a gente estava reabrindo. Vocês lembram? Quem me acompanha desde o plantão Covid-1 sabe que eu falei que se a gente fizesse reaberturas, a gente ia vivenciar o pior cenário e não o melhor cenário esperado. O melhor cenário seria uma queda drástica. O cenário esperado seria uma queda lenta. E o pior cenário seria uma estabilização. Era isso que estava previsto, tá? O que a gente fez? Olha como que essa projeção mudou com o aumento de mobilidade, tá? Então, quando a gente faz modelos, os modelos nunca estão certos. Eles estão prevendo o que pode acontecer baseado em premissas. Se aquelas premissas mudarem,
esses modelos mudam junto. Então a gente liberou geral, pessoal mandando aqui, Floripa, tudo liberado, é isso aí, Bruna, liberou mesmo, tá? Aqui em Minas, liberou geral também. Infelizmente, quando você olha a mobilidade de comércio, tá a mesma coisa pré-pandemia, a gente não está fazendo home office como deveria fazer. Eu entendo, não quero entrar nessa seara aqui, mas o fato é, epidemiologicamente, isso vai causar um aumento de curva. Então presta atenção nessa curva aqui para vocês darem uma olhada na curva que agora está sendo projetada. Essas projeções aqui são da Universidade de Washington, fazem isso para várias cidades e países do mundo, tá? Essa é a nossa projeção agora. Então, a gente teve a nossa primeira onda, então o que aconteceu, a segunda onda, tá? E aí, o nosso pior cenário anterior, tá, que era a estabilidade, virou o cenário esperado. E o pior cenário previsto por eles, que seria um cenário em que a mobilidade aumenta mais 10%, a gente tem uma curva que ela é mais do que o dobro do que foi a segunda. Então essa é a projeção da Universidade de Washington, com um pico aqui no final do mês de junho, tá? Então a gente tem aí, a gente tá aqui, né, dia 6 de maio, a gente tem aí mais um mês e meio em que a curva vai voltar a subir se a gente não fizer restrição, tá? O cenário esperado, mantendo as coisas como estão hoje, é uma estabilidade, mas do jeito que tá, com o aumento de mobilidade, que eu já vou mostrar para vocês, as coisas vão piorar sim, tá? E o que eu falo, por que eu tô falando para vocês isso? Os governantes dos nossos estados, do governo federal, dos nossos prefeitos, eles têm acesso a essas informações. Eu não sei por quê. Aliás, sei por quê, né? Eu não sei por que eles não tomam decisões baseadas em ciência. Isso é muito triste. Eu todo dia me pergunto. Mas a gente não pode ser ingênuo, existem um monte de pressões, né, para que se não tomem essas decisões. Mas o que está sendo mostrado aqui pela Universidade de Washington, que tem errado para baixo, tá? Eles têm errado para baixo as projeções, é que a gente deva subir. Quem está perguntando esse gráfico é para o Brasil, tá? Não é para o mundo, não, é para o Brasil, essa projeção aqui. Inclusive, vocês podem conferir no próprio site da projeção lá. Não sou eu que estou falando, é a Universidade de Washington. Então, aqui eu trouxe os gráficos do Isaac Schwarzhaupt, grande parceiro nosso aqui do canal, sempre aparecendo aqui, sempre converso bastante com ele. Não consegui pegar com ele a autorização formal para conseguir, não deu tempo, né? Mas eu estou deixando aqui o Twitter dele para vocês entrarem lá. Os gráficos são dele, está fazendo um excelente trabalho na rede de análise de Covid e de divulgação científica de dados extremamente importantes. Eu digo o seguinte, todo município tinha que ter um Isaac Schwarzhaupt fazendo projeções para eles, porque o cara é fera, tá? Então, se vocês quiserem seguir, esse aqui é o Twitter dele, é só procurar Isaac Schra, aí você já vai achar. Mas o que eu quero mostrar com isso aqui? Por que eu acredito que a gente vai seguir por aquele cenário vermelhinho ou algo muito próximo disso? Porque aquele cenário estava previsto, tá? Eu não mostrei aqui hoje, mas se vocês entrarem no site, ele mostra isso acontece se a gente aumentar a mobilidade em 10%. E o que o Isaac está mostrando aqui? Olha só, comércio e lazer. Eu peguei o estado de São Paulo aqui só porque é muito representativo, tá? O estado de São Paulo teve um aumento de mobilidade desde aqui o final de abril, que está chegando aí em menos 30%, já passou de menos 30% do que era antes da pandemia. E eles estão se aproximando de menos 20%. Se essa mobilidade em comércio e lazer continuar subindo, a gente chega lá nos 10% de diferença que representam esse cenário aqui. Tá? Então, a gente tem aqui um aumento de mobilidade em transporte público, tá? E um aumento de mobilidade em comércio e lazer, que apesar da tendência, essa tendência já está revertendo, tá bom? Um aumento de mobilidade em mercado e farmácias também, seguindo a tendência. Então, esse aumento de mobilidade me faz crer que a gente pode ter, infelizmente, um cenário ruim. E pelo que eles estão projetando lá, é um cenário de mais de 570 mil óbitos até agosto, até o final de agosto de 2021, no Brasil, somando tudo. Então, não sou eu que estou falando, só deixar claro isso aqui, não é projeção minha, é a Universidade de Washington que faz isso para o mundo inteiro.